Olá, hoje a gente está muito emocionado. Eu vim até de branco, porque hoje é o 10º programa que a gente vai fechar a primeira série desse programa. O que a gente tentou trazer foi uma esperança concreta, uma esperança de exemplos. Tudo que é relacionado à inclusão, é necessário a gente ter a ótica do ser humano. Não é só trazer as pessoas diversas, mas qual é o ambiente que eu vou criar para que essas pessoas se sintam efetivamente bem naquele ambiente. A gente atende cerca de 50 crianças lá, através do judô, encaminhando elas para a vida. Nós nunca pensamos que podia ter gente que faz tanta coisa boa. Esse é o Brasil, gente, que a gente quer mostrar. Esse é o Brasil maravilhoso. E esses brasileiros, gente, têm esse espírito de começar de novo, de tentar, de agregar, de incluir. E por isso mesmo a gente está trazendo convidados maravilhosos. Nosso querido Antônio Tenório, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Você que se desafiou, agora mesmo nós vamos conversar. E a minha querida amiga Mulheres do Brasil, Cris Kerr. Eu acompanhei os primeiros eventos dela, depois a gente vai colocar. E vamos trazer também, gente, o apresentador Mion, uma cantora que eu amo, Flávia Saoli. Mas eu quero começar, gente, o programa trazendo aqui também pessoas que fazem o bem como vocês o tempo todo. Então, quero chamar um vídeo da Maria Antônia Goulart, cofundadora do movimento Down, e Joana Passos, ONG Abraço à Microcefalia. E vamos com muito amor aprender que só a união e o amor e a compreensão vai resolver esse momento tão difícil que o mundo está atravessando. Oi, eu sou Joana, estou atual presidente da ONG Abraço à Microcefalia de Salvador. Meu nome é Maria Antônia Goulart, eu sou educadora e eu nunca pensei que ter uma filha com deficiência fosse me transformar de forma tão radical. Em 2015, eu tive zika na gestação e minha filha nasceu com microcefalia e malformações neurológicas. E eu nunca pensei que um vírus fosse causar tanta transformação na minha vida e tantas outras vidas. Quando a minha segunda filha nasceu, a Beatriz, que eu recebi o diagnóstico de que ela tinha síndrome de Down, eu tive a impressão de que o mundo tinha acabado, de que a gente estava diante de um diagnóstico de uma vida de impossibilidades. E na verdade, conforme eu fui conhecendo outras pessoas com síndrome de Down, já adultos, famílias de crianças com deficiência, eu fui percebendo que a deficiência ela não é uma limitação para o exercício de uma vida plena, feliz, com trabalho, com realização, com amor, com autonomia, independência. Mas essa visão capacitista da sociedade que faz com que a gente tenha essa impressão de que a deficiência determina aquilo que a pessoa vai ou não vai ser, aquilo que ela vai ou não vai realizar. E através de um grupo de WhatsApp, nós começamos a nos encontrar e foi nesse contexto que surgiu a ONG Abraço à Microcefalia. Começamos informalmente em abril de 2016, com apenas 11 famílias. E ao longo dos anos, nós fomos desenvolvendo e crescendo. E hoje, em 2021, nós estamos fazendo 5 anos e atendemos 300 famílias no acolhimento, reabilitação e apoio social. Então, junto com outras familiares de crianças com síndrome de Down, a gente criou o Movimento Down, uma plataforma na internet que disponibiliza de forma gratuita informação de qualidade, para de forma simples, com uma linguagem fácil, comunicar para as pessoas como é que a deficiência impacta na vida do seu filho, os cuidados que a gente precisa ter e, com isso, conseguir cada vez mais combater o capacitismo e ampliar as oportunidades das pessoas com deficiência. Hoje eu me sinto muito mais feliz, muito mais realizada, tendo a vida com muito mais propósito. E foi o que me ajudou a ressignificar o nascimento de minha filha. E olha como as pessoas se transformam a partir de uma dor. O que vocês acharam disso? É isso mesmo, né? Através, muitas vezes, da dor que a gente acaba se transformando ou se engajando em algumas causas, né, Luísa? Mas agora eu também vou falar com ele, Antônio Tenório, que também é dono de 6 medalhas de Jogos Paralímpicos. É um dos maiores orgulhos do nosso país. Eu não sei se você sabe, Antônio Tenório, eu fui vice-presidente do Comitê Olímpico no Brasil. Eu fiquei 4 anos trabalhando lá, a gente lutou muito para Paralimpíadas. Então, assim, eu acompanhei muito de perto o trabalho, a dedicação de vocês e queria que você comentasse aí um pouquinho como é que é ser uma pessoa que ficou cego, né, não nasceu, e como é que, de repente, ter 6 medalhas. Conta um pouquinho isso.
Olha, Luiz, é um prazer imenso estar aqui, né, falando com vocês, que fazem o Brasil se movimentar realmente, né? Pessoas que nem você realmente têm um coração grandioso e faz as pessoas se realizarem através do seu trabalho. E eu era uma criança muito levada, né? Quando era criança, meu pai... Você é de São Bernardo, eu é era de isso? São Bernardo do Campo. E meu pai, com 7 anos de idade, me colocou para fazer esporte. E aos 13 anos de idade, eu sofri o meu primeiro acidente. Eu, brincando, perdi a visão do olho esquerdo, brincando com estilingue e mamona. E eu ficava treinando ali no clube da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, e ganhava alguns campeonatos no judô regular, né? Eu venho da origem do judô regular. Antes de ficar cego. Exatamente. E aos 19 anos eu perdi a visão totalmente. Totalmente. Totalmente, com descolamento de retina, também provocado por uma infecção alérgica trabalhando. Eu estava trabalhando, me deu uma infecção alérgica, eu de tanto esfregar os olhos, descolou minha retina. Fiquei parado do judô por 1 ano e meio, porque o médico já tinha me desiludido, falando que eu não podia mais enxergar. Meu pai falou, ó, vai viver sua vida, né? Ele me ajudou uns primeiros 3 meses, depois eu fui realmente viver minha vida através do meu sobrinho me ajudava muito, me levava para os lugares onde eu precisava ir, e eu voltei a treinar. Voltando a treinar, eu percebi que eu era uma pessoa totalmente normal, que ali eu poderia estar realizando novamente, sendo um atleta normal. E eu voltei a treinar, voltei para a Volkswagen, comecei a competir. De cada 10 torneios que eu entrava dentro do dojo, 7 eu estava em cima do pódio lutando com pessoas ditas normais. Você luta com gente que não é cega, né? São ditas normais, né? É. Que são ditas normais. E ali o meu trajeto foi crescendo dentro do ABC. Eu fui campeão regional dentro do ABC e fui convocado para estar disputando o Campeonato Paulista, onde que a nata do judô se encontra. E ali eu fui descoberto por um professor que se chamava Fernando da Cruz. Ele me descobriu por desporto paralímpico, me fez o convite para estar treinando na academia dele ali na Vila Matilde. Passou 2 meses, ele me convidou para mim estar conhecendo realmente o que era uma competição paralímpica, e eu fui conhecer no Rio de Janeiro, convivendo pela primeira vez com mais de 200 atletas, né, cegos, ali no Benjamin Constant, e o campeonato foi no Maracanãzinho. Foi onde que eu consegui o meu primeiro título paralímpico, campeão brasileiro da categoria. Em 1996, eu fui convocado para a minha primeira Paralimpíada, que foi em Atlanta. Depois de Atlanta veio o Mundial em 1998 em Madrid. Fui bicampeão paralímpico em Sydney. Fui vice-campeão no Mundial da Itália, já em 2002. 2004 me tornei tricampeão paralímpico. 2006 eu me tornei primeiro deficiente a ser campeão pan-americano, que foi no Rio de Janeiro. 2008 eu me tornei tetracampeão paralímpico, me tornando o maior judoca do mundo, com 4 medalhas consecutivas de ouro. Nossa Senhora. Agora eu sei também que você fundou uma fundação com o seu nome para as crianças que precisam. Hoje a gente tem o Instituto Antônio Tenório, que a gente está fazendo algumas ações em São José do Rio Preto com algumas crianças. A gente atende cerca de 50 crianças lá, através do judô, encaminhando elas para a vida. E você vai para as Olimpíadas do Japão? Pretendo estar. Eu sou o 3º hoje do mundo. Vai competir? Vou competir. Com 51 anos, vou estar competindo e estou Olha querendo aí, gente, subir no pódio. 51 anos. 51 anos. Tenório, eu convivo com essa que eu vou chamar Fernanda Bianchini. Ela também convive, acho que há uns 4, 5 anos. E ela trabalha com cegos. E ela conseguiu fazer um balé de cegos que já dançou no mundo inteiro. Mas vamos deixar a Fernanda contar. Meu nome é Fernanda Bianchini, sou bailarina, fisioterapeuta e responsável pela associação que leva o meu nome. Eu nunca pensei que um trabalho voluntário que eu iniciei aos meus 15 anos de idade fosse transformar tantas vidas através da arte e da verdadeira inclusão. Atualmente, são mais de 400 famílias. Nossos alunos são protagonistas das suas histórias. Eles sobem no palco e são aplaudidos pela bela arte e não pela deficiência. Que a deficiência seja uma característica do ser humano e nunca um impedimento para que eles realizem seus grandes sonhos e seus verdadeiros objetivos.
somos responsáveis pela única companhia profissional de balé de cegos no mundo. E hoje nossa metodologia está em outras capitais e estados brasileiros e também em outros países, através de uma plataforma online. Queremos ser o sim de tantos nãos que as pessoas com deficiência recebem na vida. Trabalhamos pela verdadeira inclusão, aquela que dá oportunidades iguais para que todos possam se desenvolver e colocar em prática seus verdadeiros e grandes dons. Que lindo, né, gente? Muito lindo. A gente acompanha de perto, Tenório. É assim, figurino, tudo é maravilhoso, né, Cris? Sim, nossa, a gente fez um Maravilhoso. evento maravilhoso. Eles vão com muito em elas. empresas, iam, né, em eventos. Agora, você teve um outro problema, como teve meu amigo também, que é o treinador do vôlei feminino. Você teve Covid. Tive Covid. Conta um pouquinho pro pessoal o que é ter uma Covid, por favor. No dia 17/3 eu fui diagnosticado com Covid e passei 2 semanas dentro de uma UTI com 85% do pulmão comprometido. Nossa. E depois você teve que fazer muito exercício também, né? Porque sai muito debilitado de 2 semanas de hospital, né? Eu perdi 16 quilos. É impressionante. A única coisa que vai tirar a gente dessa situação é a vacina. Agora, o que me deixa triste é as pessoas ficarem escolhendo vacina. A vontade que eu tenho, a única hora que eu tô brava nesse momento é falar para as pessoas assim, vai lá pro final da fila e vamos abrir para 30 anos, 35, 40, para quem quer a vacina. Não tem outra. Não importa se é do Butantan, se é da Pfizer, se é da AstraZeneca, não importa. Tem que estar vacinado para a gente dar continuidade à nossa vida. A gente tem aqui um filme que a gente fica muito emocionado, você tomando a vacina. Então vamos ver o Tenório sendo vacinado aí no VT. Eu me chamo Antônio Tenório, atleta da Seleção Paralímpica de Judô, já classificado para Tóquio 2021. Estou vindo aqui deixar um lembrete para vocês. Peguei Covid, 17 dias internado, 2 semanas na UTI, 80% do pulmão comprometido. Estou passando para agradecer aqui as orações de todos e dizer para vocês que eu já retornei aos treinos depois de 17 dias internado. Mas já voltei aos treinos para estar representando o Brasil no Azerbaijão. E depois de lá a gente vai migrar para a Inglaterra, os últimos 2 campeonatos que faltam para a Tóquio 2021. E o lembrete é o seguinte, use máscara, álcool em gel, lave as mãos e mantenha o distanciamento das pessoas. Em Tóquio, contamos com a sua torcida. Então até lá, se cuide. Tenório e Cris e todos que estão nos assistindo, a gente tem dado palco para os heróis da vacina. E ele vacinou, viu tanto que elas fazem com amor, né? Com carinho. Você sentiu isso, né, Tenório? Com certeza, Luísa. Com certeza, esse pessoal que está vacinando, está na linha de frente, são os grandes heróis. Heróis. Então a gente está dando palco para eles. E hoje nós vamos conhecer a Maiane, lá da Paraíba. Ela é atravessando o rio para vacinar uma paciente do Covid-19. Boa tarde, meu nome é Maiane Brito, sou enfermeira, trabalho na Estratégia de Saúde da Família da Arcílio Vanderlei, no município de São José de Espinharas. Eu nunca pensei que em pleno século XXI nós pudéssemos viver este momento que nós estamos vivenciando. E eu queria mostrar para vocês a nossa realidade, a realidade que muitas vezes a gente encontra dificuldades, encontra barreiras, mas que mesmo assim a gente garante que o usuário tenha acesso à SUS, tenha acesso à sua saúde. Como vocês podem ver nesse vídeo, nesse dia dessa vacinação, o rio não estava dando ultrapassagem devido às barreiras geográficas. E tinha uma senhora lá do outro lado desse rio para que a gente pudesse vacinar. Nós que fazemos parte da estratégia de saúde da família, ou seja, nós somos a porta de entrada, então a gente tem o dever, a gente tem a obrigação de levar a saúde para todos os usuários, independente da situação que se encontre. Olha aí, voltando da vacina, concluída, graças a Deus. Eu só queria deixar um recado aqui para todos vocês que estão em casa. Usem máscara, gente. A máscara faz o diferencial. Tome os cuidados necessários que devem ser tomados. Protejam a vocês mesmos. Protejam as pessoas que estão à sua volta. Protejam os seus. Eita, graças a Deus ela chegou. Eita, feliz da vida. Esse é o Brasil, gente. Maiana,
muito obrigada por todos vocês que estão à frente desse trabalho maravilhoso e que a gente está cada dia querendo trazer vocês para mostrar esse Brasil que dá certo. Agora eu quero falar com a minha colega, minha amiga, que eu acompanho há tanto tempo. Cris, você mexeu com diversidade, montou uma empresa. Quando isso não era falado, eu acompanhei você no começo, fui nos seus eventos. Conta um pouquinho para nós a sua história. Bom, Luísa, super feliz de estar aqui com você. Você sabe o quanto eu te admiro. Faz 13 anos que eu montei a CKZ Diversidade e foi muito pela minha dor de ser uma mulher nos mercados corporativos, onde eu tive dificuldade de crescer, Tenório, como mulher. Então, muitas vezes eu fui testada, desde assédio moral, assédio sexual, né, dificuldade realmente de chegar a cargos de liderança. E aí eu falei, chega, vou deixar o mercado corporativo e vou montar a CKZ Diversidade. E assim eu fiz. E muito, Luísa, porque assim, hoje quando a gente vê, né, a nossa maior população é formada por pessoas negras. Então a gente tem 56% de pessoas negras, 52% de mulheres, quase 24% da nossa população brasileira tem algum tipo de deficiência. Mas a gente não vê essa representatividade dentro das corporações. Então, meu movimento sempre foi para engajar a alta liderança das empresas, para que elas enxerguem os benefícios da gente ter mais diversidade e inclusão. Porque também só trazer as pessoas diversas sem criar uma cultura não adianta. Mas você não acha que antigamente, até 2 anos atrás, os outros me perguntaram, Luísa, como que eu vou fazer para o presidente de empresa me escutar? Depois do ISG, gente, mudou de ciclo. Um presidente de empresa poderia nem olhar para o RH. Hoje, se ele for um pouquinho esperto, ele sabe que o RH tem que estar diretamente com ele. Você concorda com isso? Concordo plenamente, concordo que, como você falou, né, a gente começou a trabalhar diversidade e inclusão há muitos anos, mas hoje todas as empresas estão falando sobre diversidade e inclusão. Porque se elas não falar, elas não têm, elas não sobrevivem. É a sustentabilidade do negócio. Então é a sustentabilidade porque a gente traz mais inovação, porque a gente traz perspectivas diferentes. As empresas, é muito interessante, né? Eu vejo lindos valores nas paredes das empresas, entre eles está lá respeito, só que as pessoas não entendem que a piada e a brincadeira preconceituosa, ela fere diretamente esse valor, que é o respeito. Então, o quanto a gente precisa trabalhar isso dentro das corporações e das pessoas. O que eu acho, agora que eu estou te falando como executiva, como trabalho esse tema, Tenório, há muito tempo. Antigamente era assim, vocês precisam para inovar, vocês precisam para tratar todo mundo bem. Chegou no mercado financeiro. Sim. Mudou muito. É isso que a gente tem que entender. Que quando o mercado financeiro fala também, Tenório, é muito rápida a mudança. Sim, concorda? Sim, concordo plenamente. Quando eu comecei, Tenório, lá atrás, em 2008... É isso que eu estou falando. Eu falava sobre responsabilidade social, de ter a representatividade da população. Agora, a gente está super falando de ESG, e muitas empresas estavam olhando o ambiental, mas não estavam olhando o social. E o G, que é governança, que é essa cobrança que os acionistas estão fazendo. A gente tem aí BlackRock, State Street, cobrando das empresas que elas tenham mais diversidade nos seus conselhos de administração e nos cargos de alta liderança. Então, deu uma baita acelerada. Agora, Luiz, é muito importante a gente saber disso e também empresas como a Cris, que já trabalha há tanto tempo, sabe que só está na parede ou porque vai dar dinheiro, não funciona. Não funciona. E por isso a gente trouxe uns depoimentos do pessoal seu, de quanta gente, Tenório, que ela já ajudou, quando era só responsabilidade social. Exato. Olha, é importante. Então, vamos lá. Olá. Eu me chamo Simone Bianchi, eu sou sócia proprietária da consultoria SSB, Cultura Inclusiva e Humanidade. Me chamo Regiane Dias, trabalho na Celesc Distribuição. Eu sou a Márcia Draisden, eu sou de São Paulo, psicóloga, executiva em recursos humanos. Eu nunca pensei que um dia eu fosse empreendedora. Eu nunca pensei que conseguíssemos desenvolver uma estratégia de gênero na empresa que pudesse impulsionar a valorização da diversidade e a promoção da inclusão a partir da alta liderança. Nos últimos anos tenho me aprofundado mais no tema de inclusão e a Cris Kerr foi uma das primeiras parceiras que a gente trouxe, que eu tive o prazer de trabalhar. E desde 2019 eu venho empreendendo e Cris Kerr foi fundamental nessa minha jornada, justamente porque com tanta generosidade e apoio a gente vem trabalhando juntas para realmente um planeta mais igualitário, com mais oportunidade para todas as pessoas. O trabalho da Cris sensibilizou a alta liderança, que passou a compreender que a forma como agimos dentro de uma cultura machista não favorece o bom desenvolvimento da empresa e impacta nesses seus resultados. Aprendemos com a CKZ Diversidade
que desenvolver um projeto para que a Celeste seja mais diversa e inclusiva é uma jornada. E para mim, eu diria assim, acho que principalmente o que eu nunca pensei que fosse era ter tanto impacto e ser tão divisor de águas. Um workshop de vieses inconscientes para a nossa liderança. Eu agradeço muito a Cris por essa parceria e desde então a gente tem feito algumas coisas muito interessantes nessa jornada nossa aqui. Cris, você é incrível. Um beijo. Cris, eu fico muito feliz de ver essa sua luta. E ela não desiste fácil, né, Cris? Não desiste. Eu falo que, olha, quase todo treinamento, a primeira pergunta que vem quando a gente abre para a pergunta é: o que você acha da ação afirmativa do Magazine Luiza de ter feito um programa de trainee só para pessoas negras? Esperando que eu vou falar que eu não concordo. E eu sempre falo, lógico que eu concordo, porque isso é uma ação afirmativa, ou seja, a Luiza entendeu que ela precisava trazer mais pessoas negras, né? Então isso é muito importante que as empresas entendam, né, o quanto elas precisam criar de ações afirmativas. E de novo, né, Luiza, não só para trazer a diversidade, mas o que eu falo é, o Magazine Luiza é uma empresa inclusiva, em que a pessoa vai chegar lá e ela vai se sentir bem. Então, o grande diferencial também é esse, não é só trazer as pessoas diversas, mas qual é o ambiente que eu vou criar para que essas pessoas se sintam efetivamente bem naquele ambiente. Você sabe quantos trainees apareceram? 20 mil negros. Então. É porque eles falaram assim, aqui eu não vou precisar perguntar, será que eu vou entrar? Porque é só para mim. Sim. Então, venceu uma barreira difícil, né? E nós vamos receber com muito prazer, que eu acompanho todos os dias nas redes sociais, que está fazendo um bem para esse país muito grande, que é o Marcos Mion. O que eu mais admiro no Mion é o compromisso que ele tem, depois que ele teve um filho autista, que é o Romeu, que a gente apaixona pelo Romeu também. Muito obrigada, Mion, de estar aqui conosco nesse programa de inclusão, de trazer o lado positivo do Brasil. Oi, Mion, olá. Oi, querida, que prazer enorme poder participar aqui dessa movimentação que você está fazendo, tão nobre, tão digna, tão necessária. É um prazer enorme, sou teu fã, te acompanho sempre, aonde eu posso trabalhar a favor da inclusão e da diversidade, eu estarei. Olha, você sabe que eu te acompanho de perto. Eu sei que seu filho fez 16 anos, que ele está com o seu tamanho, você achou até que ele era namorado da Suzana, brincou para você ver como eu sei. Eu te acompanho mesmo. Esse aqui não tá nada aqui. Eles não sabem que eu sei tudo isso aqui, porque eu te acompanho de perto. Comprou um cachorrinho que a Suzana não queria ir. Tudo isso eu sei. Tá aqui, ó, inclusive, ó. Lindo, 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 lindo. Olha ele aqui, ó. Tava aí, aqui no meu pé. Olha ele, olha que lindo, gente. Ele já tem vários. E a Suzana não queria lá. Eles estão fazendo um tratamento. Mas aí ela ficou emburrada, mas depois apaixonou pelo cachorro. Então vamos lá. Esse daqui é o quarto cachorro, mas por isso que ela ficou emburrada. Eu não paro de trazer cachorro para casa. Já não bastasse todos os filhos, tudo que a gente tem, ainda ficar trazendo cachorro. Mas ela já se rendeu a ele. Agora, poxa, eu fico super, super honrado, lisonjeado de saber que você me acompanha. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Então, falando um pouco sobre a história do autismo na minha vida, eu tinha acabado de estourar nacionalmente, né, com muito sucesso na MTV, naquela época, quem viveu lembra bem o que foi. Aí conheci a mulher da minha vida, aquela Suzana, em 3 meses a gente decidiu casar, ter filho, fazer nossa família. Então eu vivia de uma forma que eu achava que a minha vida era perfeita. Meu Deus, tenho uma vida perfeita, tenho muito sucesso numa idade super cedo, a mulher da minha vida, vamos ter um filho, meu sonho sempre foi ser pai. E a gente, quando está esperando um filho, muita gente reza por muita coisa. Até bobagem, né? Eu quero que meu filho tenha olho azul, eu quero que meu filho tenha cabelo cacheado, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ninguém nunca reza. Quero que meu filho seja presidente das empresas, fica projetando tudo nos filhos e nas filhas. Exato. Mas ninguém nunca reza pedindo para o filho ser autista. Pelo menos eu nunca conheci ninguém. Eu também. Só que isso acontece em 1 a cada 54 crianças. Nossa, ou seja, uma incidência muito alta. Muito alta, hein, gente? Muito alta. Muito. E aí, eu que achava que a minha vida era perfeita, mal sabia que ela só não era perfeita, como estava prestes a ficar perfeita para mim. Porque eu considero realmente que ser guardião de um anjo autista é o maior presente que Deus me deu nessa vida. Eu entendi rapidamente que esse era o meu propósito, eu entendi que tudo que eu tinha vivido até ali
valeu para me colocar naquela posição, mas que a partir de então eu ia escrever novos capítulos do zero com meu filho e com a minha família. E é o seguinte, desde a chegada desse anjo azul na minha vida, eu mergulhei nessa causa. Eu não tenho dúvida nem por um segundo que esse é o meu verdadeiro propósito. Um dos momentos altos dessa nossa luta foi ter a Lei Romeu Mion sancionada. Isso quer dizer que hoje autistas de todo o país contam com a CIP-TEA, Carteira de Identificação da Pessoa com TEA. Outro grande feito é a comunidade Pro Autismo, que fica dentro da aba Grupos do meu Facebook pessoal. Tá? Hoje a gente tem quase 260 mil pessoas falando diariamente sobre autismo no Brasil, dividindo problemas, dividindo soluções, se encontrando e fazendo aquele espaço ser o maior grupo de Facebook sobre autismo do mundo, ajudando diariamente pais, crianças profissionais, mães e autistas, para que todos tenham um lugar de apoio e de troca entre eles. O Romeu mudou tudo na minha vida. Eu era uma pessoa bastante egocêntrica, egoísta, pensava na minha carreira, só trilhava o meu caminho de sucesso, e ele simplesmente virou tudo do avesso, colocando as prioridades em ordem. Amor, prosperidade, compaixão, empatia, altruísmo. E então foi um grande chacoalhão na minha vida, e eu entendi que o microfone que eu tinha construído nesses, hoje, 22 anos de carreira de comunicação na televisão, eles tinham um objetivo, que era dar voz para o meu filho e dar voz para mais de 2 milhões de autistas que existem no nosso país. Eu queria que você contasse um pouquinho o que realmente a lei faz na prática, que chama Romeu Mion a lei, né? A lei, gente, eu só queria falar que políticas públicas é que muda completamente. Você vai melhorando, mas enquanto não tem políticas públicas, você não dá um grande salto, não é, Mion? Exatamente. E uma das leis que a gente conseguiu sancionar foi para incluir a coleta de dados sobre autismo no censo, para as pessoas conseguirem ter pelo menos um número, saber onde os autistas estão, porque até hoje a gente não sabe quantos autistas existem no Brasil, por incrível que pareça. E logo depois a gente conseguiu sancionar a Lei Romeu Mion, que é a lei que dá a CIP-TEA, que é a Carteirinha de Identificação da Pessoa do Transtorno do Espectro Autista, que nada mais é do que o poder para pais e mães de autistas e autistas darem literalmente uma carteirada para poderem usufruir dos seus direitos. Porque um dos problemas do autismo é que o autismo não tem cara. Não é que nem Down, ou como encefalia ou hidrocefalia que você acabou de comentar, ou não é uma deficiência física visível. Então, muita gente tem dificuldade de conseguir, por exemplo, até entrar numa linha especial, numa linha de prioridade, no banco, no supermercado, porque não consegue comprovar o autismo. Fisicamente, fica o dito pelo não dito. Até porque, né, Mion, por exemplo, as pessoas não entendem que uma criança autista, muitas vezes ela não consegue ficar numa fila o tempo inteiro, ela não consegue ficar quieta num lugar, então, e começa a ficar nervoso e tal. Exatamente. Então, a carteirinha de identificação dá aos pais e às mães o poder de poder ter prioridade no atendimento público e privado em saúde, educação, previdência social. Então, é uma grande vitória, é uma enorme vitória para a comunidade autista, inclusive para os autistas funcionais, que são os Aspergers, ou os que são chamados, assim, vamos falar de um jeito para ficar simples o entendimento, os autistas leves, né, funcionais, que trabalham em empresas e têm vida social ativa, muitas vezes eles não querem ser identificados como autistas por causa de preconceito no trabalho. Então, até ter a carteirinha da Lei Romeu Mion, eles só poderiam ter um CID no RG, que muitas vezes eles não querem ter isso no RG. Com a carteirinha, eles podem ter o RG sem CID nem nada, para quando eles quiserem usar o RG, e a carteirinha para quando eles quiserem usufruir dos seus direitos. Então, olha, parabéns, Mion, porque assim, eu tenho certeza que você só conseguiu isso, primeiro, pela sua determinação e esforço, mas pela união que você fez dessa rede forte. Bom, agora, para terminar, eu queria dizer, o que você nunca pensou que... Eu nunca pensei que... Nossa, que difícil, né? Porque eu penso muito, né, Luiz? Eu almejo o meio lá em cima. Então, são raras as coisas que eu nunca pensei. Eu já me pensei fazendo tudo, mas confesso, eu nunca pensei que
eu conseguiria, junto com a ajuda de muitas pessoas, ter uma lei batizada em homenagem ao meu filho. Uma lei que vai durar para sempre, que vai ajudar milhões de pessoas ao longo da existência da nossa humanidade. Enquanto a gente estiver agindo como sociedade civil, democrática, a gente vai ter essa lei agindo. E isso é uma coisa que realmente eu nunca pensei que aconteceria de fato. Mas olha, eu quero te cumprimentar. Um beijão para a Suzana, para os seus filhos, para o Romeu. Obrigado você, querida. Muito obrigado. A gente está fechando uma temporada de 10 programas onde a gente trouxe a esperança concreta de gente que está fazendo, E eu te digo uma coisa, você é uma esperança concreta, Luísa. Eu vejo minha filha de 12 anos indo atrás da sua história, se inspirando para saber que ela tem que acreditar nela e que nada vai dizer para ela que ela não é capaz de realizar nenhuma das suas vontades. Então, você é uma esperança concreta para a gente. Parabéns por todo o trabalho que você faz. Continue nos liderando, continue nos guiando e saiba que você vai ter um exército de pessoas junto com você, assim como eu e minha família, tá bom? Obrigada, Bê. Um beijão para você. Muito obrigada por tudo que vocês fazem. Beijo pro Tenório e pra Cris também. Obrigada. Bom, a gente vai trazer outras pessoas que também são inclusivas. Nós vamos trazer aqui a Pequena Lô. Ela faz um sucesso enorme com seus vídeos de humor na internet e ela mandou um depoimento pra gente. Oi, meu nome é Lohane, tenho 25 anos, sou conhecida como a Pequena Lô na internet e eu nunca pensei que eu me tornaria uma referência para as pessoas com deficiência, levar o humor, a alegria através dos meus vídeos para pessoas que tinham uma visão diferente em relação a nós, pessoas com deficiência, de que a gente não conseguia quebrar paradigmas e que a gente tem uma vida normal como... Então, ótimo, amiga. Combinado. Você vê aí e me fala. E você já sabe, né? Qualquer coisa, só me chamar. Beijão. Porque quando eu comecei, em 2015, eu não tive uma referência de uma pessoa com deficiência. E hoje, eu me tornar essa referência para as pessoas que estão me assistindo é muito gratificante, eu fico muito feliz. Eu levo a mensagem de que nós, pessoas com deficiência, podemos sim ser quem a gente quiser, estarmos onde a gente quiser e se sentir à vontade. E que não é a nossa deficiência, a limitação, ser diferente, que nos impede de viver a vida e levar uma vida normal. E tô aí levando alegria para as pessoas que me seguem, que me acompanham. Um grande beijo, muito obrigada e um grande prazer. Muito obrigada, essa Pequena Lô, pelo vídeo. Mas nessa Mulheres do Brasil, Tenório, eu conheço muita gente, porque a gente é diferente. E um belo dia, a gente estava no Rio de Janeiro, vendo uma reunião, e apareceu a Flávia Saoli, uma música linda que ela compôs. Eu fiquei tão emocionada, ela canta com emoção, ela cria com emoção, e vamos ouvir um pouquinho essa música. Um sobe e puxa o outro, é o que você fez. Você está puxando os outros, é o que a Cris fez, é que o Mião está fazendo, é o que todo mundo está fazendo. Então vamos lá ver um pouquinho a música. Quando a gente se junta não tem pra ninguém, surpresa. É de arrepiar, meu Deus, que bem que faz poder pegar na sua mão, me levantar e levantar a outra que vem logo atrás. Quando a gente se junta não tem pra ninguém, é de arrepiar, meu Deus, que bem que faz poder pegar na sua mão, me levantar e levantar a outra que vem logo atrás. Quando a gente se junta não tem pra ninguém, é de arrepiar, meu Deus, que bem que faz poder pegar na sua mão, me levantar e levantar a mana que vem logo mais. Ser mulher, somos guerreiras. Nós somos bem mais fortes do que se pensa por natureza. A sua dor é minha também, a sua vitória me faz tão bem. É hora da união, então vem chegar pra cá, me dá sua mão. A luta não será em vão. Chegou a hora da nossa libertação. Vem pra somar, multiplicar, a gente vai se empoderar. De mana em mana,
uma sobe, puxa a outra. Vem pra somar, multiplicar, a gente vai. Vamos ver essa frase muito legal, que o mundo tá precisando disso. Vem pra somar, gente, né? Vamos prestar atenção. Canta esse pedacinho, vem pra somar. Porque é isso que a gente tá pedindo, né, Cris? Vamos levantar aqui, ó. Dá a mão pro Tenório aí. Chega pra cá, me dá sua mão. A luta não será em vão. Chegou a hora da nossa libertação. Vem pra somar, multiplicar, a gente vai se empoderar. De mana em mana, uma sobe, puxa a outra. De mana em mana, uma sobe, puxa a outra. Gente, olha que coisa mais linda. Uma sobe, puxa a outra. Mas agora a gente tem que fazer isso com o Brasil. Um sobe tem que puxar o outro. Nós temos que trazer isso. E nós estamos falando de amor. Por isso que eu queria muito fechar essa série com amor. Então vamos falar de amor agora? Vamos falar de amor. Amor? Então vamos lá. Todo mundo essa é nova aí. Vamos lá. Muito obrigada. Você vem pra cá também. Vem cá, vem cá. Entra aqui na fila. Nós estamos tudo testado. Testa aqui 10 vezes por dia. Tá certo? Não temos palco, infelizmente, que eu queria ter muitas mulheres do Brasil aqui para cantar. A gente tem só os técnicos aqui, que eles ficam meio envergonhados, mas agora vocês têm que cantar junto, viu, gente? Então vamos lá. E o refrão é facinho. É facinho? É amor, é o amor. É o amor, então vamos lá. Muito obrigada, você também, viu? Contra a força não há resistência. Aí, ó. Só o amor pode tudo mudar. Ele pode mover as montanhas e acalmar as águas do mar. O amor junta a humanidade numa mesma direção. O amor é o presente divino que ajuda a gente a cumprir nossa missão. É o amor que acabou de chegar. É o amor, melhor coisa não há. É o amor, se tem amor tem te dar. É o amor. Só o amor faz você respeitar. Só o amor faz você melhorar. Só o amor é o que irá nos salvar. Só o amor. É o amor que acabou de chegar. É o amor, melhor coisa não há. É o amor, se tem amor tem te dar. É o amor. Só o amor faz você respeitar. Só o amor faz você melhorar. Só o amor é o que irá nos salvar. Só o amor. Gente, vamos lá. Vamos trabalhar esse amor. Muito obrigada. É só o amor, a compreensão, a união de todos. Nós vamos sair disso melhor do que a gente entrou. Então, se despede aí, vocês três. Obrigada, lindas as suas músicas que empoderam as mulheres. E é o amor que vai salvar todo mundo, né, Luísa? Do preconceito, dos estereótipos, de tudo que a gente vai criando aí. E você, Tenório? Primeiramente, muito obrigado, Luísa, de dividir o palco aqui com 3 mulheres magníficas. Tenório sozinho aqui, né, Tenório? 3 mulheres magníficas, eu fiquei muito honrado. E quando precisar do Instituto Antônio Tenório ou da minha presença, você pode contar que a gente vai estar sempre presente. Obrigada. E você, minha linda? Eu estou muito honrada de estar aqui. E olha, eles fizeram uma surpresa, viu? Foi surpresa. Foi surpresa, porque eu queria você pessoalmente mesmo. Eu vim, que beleza. Obrigada. Eu estou muito feliz, muito honrada mesmo. E eu nunca pensei que tivesse essa oportunidade de estar aqui, sabe? E poder cantar essa música num momento tão importante. Tantas mulheres nesse momento importante. Não só para as mulheres, o amor é para todo mundo. Ele está acima de qualquer tipo de divisão. É isso aí. Então a gente tem que parar de se dividir, a gente tem que se fortalecer e seguir em frente. Muito obrigada. Fiquei muito obrigada à produção aí que trouxe. Obrigada, fez surpresa. Gente, quem não viu os outros programas, por favor, vê, porque é tudo nessa base, é na base de trazer esperança concreta. Muito obrigada a vocês por estarem aqui hoje no encerramento dessa série de programas, né? Só o amor. Que lindo, né? Muito obrigada, gente. Obrigada, valeu.